Me chamo Brisa e tenho 26 anos. Voltei à comunidade por alguns meses para visitar minha família. No início pensei que seria algo rápido. Eu queria descansar um pouco e depois voltar para a cidade. Minha ideia era retornar ao meu trabalho e continuar com meus planos. Mas às vezes eu sentia falta do silêncio da minha casa, da comida da minha mãe e de ver o morro pela janela. Eu só queria respirar um pouco e depois seguir com a minha vida. Achava que nada mudaria, que seria apenas mais uma visita, mas acabei me casando. Conheci Fábio em uma reunião que minha prima Laura organizou. Ele tinha 28 anos. Eu o vi conversando com vários primos e amigas. Nos vimos outras vezes depois daquela reunião. Ele me convidava para caminhar à tarde. Às vezes íamos pela rua principal, outras vezes caminhávamos entre pomares e currais. Ele me fazia sentir segura e me fazia sentir acompanhada sem me pedir nada. Aos poucos fui me apaixonando. Casei com ele depois de 1 ano. Senti que era o passo certo. Eu queria formar um lar e queria que minha vida tivesse uma direção clara. Sentia que Fábio era bom para isso. Era responsável, trabalhador e alguém que não buscava problemas. Eu o via como um homem que não poderia me dar dor de cabeça. Fiquei grávida pouco depois do casamento. Não esperava que fosse tão rápido. Quando nasceu nosso primeiro filho, o chamamos de Emiliano. Era um bebê que chorava muito, então a paciência dentro de casa precisava prevalecer. Eu quase não dormia e minha cabeça estava nublada. Fábio trabalhava vendendo produtos para o gado e para a lavoura. O pessoal do município o conhecia havia anos. Falavam dele com confiança e o respeitavam porque era gentil e cumpridor. Ele saía cedo e voltava tarde. Eu ficava sozinha com o bebê quase o dia todo. Às vezes conversávamos à noite, mas muitas vezes ele chegava cansado e só queria dormir. Quando Emiliano entrou no jardim de infância, fiquei grávida outra vez. Essa notícia caiu sobre mim como um balde de água fria. Senti alegria no começo, mas depois veio o medo. Meu marido dizia que tudo ficaria bem e eu confiava. Sempre pensei que ele jamais seria alguém que me machucaria. Via nele um bom pai e um homem sincero. Pensava que seguiríamos juntos por muitos anos. Pensava que nada poderia quebrar o que tínhamos. Mas eu estava enganada. Quando eu tinha 5 meses de gravidez, Fábio começou a levar Emiliano para o jardim. Eu já não podia caminhar muito e pensei que ele fazia isso para me ajudar. Vi como um gesto de um bom pai, então nunca imaginei outra intenção. Eu não sabia que ele se encontrava às escondidas com a professora. Ela se chamava Karina e tinha uns 25 anos. Era jovem e simpática. Eu a tinha visto algumas vezes e nunca me provocou desconfiança. Minha mente estava ocupada com a gravidez e com as tarefas da casa, então eu não tinha energia para suspeitar de nada. Não sei quando tudo começou nem em que momento nossa dinâmica mudou. Às vezes acho que houve sinais que deixei passar. Eu só pensava que Fábio estava esgotado pelo trabalho. Houve dias em que ele nem sequer me olhava. Isso me deixava fora de equilíbrio porque, na minha primeira gravidez, ele era atencioso. Perguntava como eu me sentia e queria estar por perto. Agora estava distante e frio. Eu tentava justificar, pois ele ainda seguia falando do bebê, sugerindo nomes, mencionando roupas e consultas. Com Emiliano ele era carinhoso. Levava-o ao parque e para passear até o anoitecer. Eu precisava sentir estabilidade. Precisava me convencer de que nada estava desmoronando. Tudo continuou igual até que um dia Emiliano disse algo sem intenção. Com a inocência típica de uma criança, comentou que tinham colocado sua professora dentro do carro. Ele falou isso como um detalhe qualquer enquanto brincava no chão com seus carrinhos. Senti aquela ricocheteada. Perguntei a Fábio com calma, apenas querendo entender.
Ele respondeu imediatamente que só tinham dado uma carona. Disse isso rápido, com naturalidade, como se já tivesse a explicação na ponta da língua. Garantiu que Karina era uma boa pessoa, que cuidava muito do nosso filho e que não tinha sentido pensar mal. Eu o ouvi na minha, tentando segurar qualquer pensamento incômodo e me agarrando à confiança que sempre tive nele. Sua expressão mudou, ele apertou os lábios e insinuou que eu estava começando com ciúmes. Perguntou por que eu inventava problemas e disse que não havia motivo para duvidar. Fez-me sentir exagerada, insegura, como se eu fosse a origem do conflito. Baixei a cabeça e me calei. Senti vergonha sem ter feito nada de errado. Naquela noite fui dormir mais cedo. Olhei para o teto, senti os movimentos do bebê e tive crise de espirro. Fábio dormiu ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Tudo desmoronou quando tive um pressentimento muito forte. Eu já estava com quase 8 meses de gravidez e qualquer coisa me deixava vulnerável. Só sabia que não podia ignorá-lo. Uma noite ele estava tomando banho e senti a dúvida apertar meu coração. Eu não queria mexer no celular dele, mas minha mente não me deixava em paz. Levantei da cama e peguei o telefone na mesa com as mãos tremendo. Desbloqueei, entrei nas mensagens e procurei sem saber exatamente o que procurava. Até que vi o nome da Karina. Abri com um nó no estômago e ali estavam palavras que não eram de cortesia. Não eram mensagens por causa do meu filho. Eram mensagens de 2 pessoas sem vergonha que se escrevem às escondidas. Minha visão ficou turva, faltou ar e precisei sentar porque senti que ia desmaiar. Não havia como negar a verdade. Quando Fábio saiu do banho, eu ainda estava sentada com o telefone na mão. O encarei naquela mesma noite. Não chorei no começo, apenas disse o que eu tinha visto. Sua expressão mudou na hora. Não negou nada, apenas ficou furioso porque eu mexi no telefone dele sem permissão. Falou comigo como se eu fosse o problema. Fábio pegou suas coisas sem pensar. Calçou os sapatos apressado e disse que não ficaria ali. Falou que não suportava minhas cenas e que não tinha por que dar explicações se eu não respeitava sua privacidade. Depois foi dormir na casa da mãe. Não pediu desculpas e não tentou resolver nada. No dia seguinte, peguei Emiliano e fui para a casa da minha mãe. Eu não podia ficar ali. Estar naquela casa era como estar em um lugar vazio. Toda a confiança que eu tinha se quebrou de uma vez. Só sei que chorei abraçada à minha mãe. Chorei por mim, pelo meu filho, pelo bebê que estava chegando e pela família que achei que estava construindo. Os dias seguintes foram muito difíceis. Fábio não me procurou e seguiu com sua rotina como se nada tivesse acontecido. Parei de levar Emiliano à escola. Não queria que ele ficasse perto daquela mulher, pois eu não podia vê-lo entrar na sala onde ela estava. Sentia medo e vergonha. Não conseguia enfrentar essa situação. Minhas mãos tremiam cada vez que eu pensava nisso. Dias depois tentei falar com meu marido. Pedi que fosse sincero, então perguntei diretamente o que havia acontecido. Quis ouvi-lo como esposa, mas ele negou tudo. Dizia que me amava e que queria consertar as coisas. Mas eu não acreditava. As provas estavam diante de mim, e mesmo assim ele seguia negando. Fazia-me sentir que eu estava louca. Minha mãe me ajudou a buscar respostas, então fomos a um curandeiro que lia cartas. Ele não demorou para dizer o que eu já sabia. Disse que Fábio não tinha feitiço nenhum, que ele mesmo havia procurado aquela mulher. Deixou isso claro. Garantiu que Fábio tinha iniciado tudo e que ninguém o obrigou. Eu entendi que ela também era responsável, porque sabia que ele tinha família, mas soube que ele permitiu. Soube que ele cruzou essa linha e talvez tenha feito isso mais vezes. Senti um vazio enorme ao ouvi-lo, como se todo mundo soubesse, menos eu. A tensão foi tanta que meu parto adiantou.
Lembro pouco daqueles dias, mas tudo era pesado. Eu estava exausta por dentro e não tinha forças para nada. Só me lembro da dor, das luzes, das vozes e depois do choro do bebê. Quando tive meu filho nos braços, não quis segurá-lo. Não entendia por que sentia rejeição, mas era como se meu peito estivesse fechado. Nessa noite chorei muito. Fiquei deitada sem me mover e pensei que havia algo errado comigo. Eu não queria fazer aquilo, mas não podia evitar. Eu estava tão cansada, tão quebrada, que só queria dormir e não acordar. Depois que meu bebê nasceu, começaram coisas estranhas. Uma noite eu estava na casa onde morávamos e Fábio estava comigo porque queria ficar por perto por causa do nascimento. Eu tentava descansar, fechei os olhos e respirei fundo, mas então ouvi um choro leve, como se viesse de longe. Abri os olhos na hora e levantei da cama com cuidado. Fábio dormia ao meu lado, parecendo um morto. Fui até o berço ao lado da gente, olhei dentro e meu pequeno não estava lá. O espaço estava vazio e a cobertinha estava arrumada como se ninguém tivesse tocado nela. Senti um medo que me paralisou, uma sensação que atravessou meu peito. Saí do quarto sem pensar e segui o choro que parecia vir do quintal. Cada passo tremia e eu só queria encontrar meu filho. Abri a porta do quintal e o choro parou de repente, como se alguém o tivesse cortado. Lá fora só havia silêncio. Olhei até onde as luzes alcançavam. Caminhei entre as plantas, sentindo que algo me observava de algum ponto escuro. Era uma sensação como quando alguém te olha fixamente sem dizer nada. Meu cachorrinho se aproximou do nada, levantou o focinho e depois começou a latir forte. O barulho acordou Fábio, pois ouvi ele perguntando o que estava acontecendo. Eu chorei, não conseguia controlar nada. Disse que não encontrava nosso bebê, que estava passando mal e sentia que algo terrível estava acontecendo. Ele disse que o bebê estava dormindo no berço, falou com segurança, como se eu estivesse confundindo tudo. Eu não acreditei nele, pois eu sabia que o berço estava vazio. Entramos no quarto e era verdade. O bebê estava dormindo como se nunca tivesse saído do berço. Eu não entendia nada e só sentia que Fábio me olhava como se eu estivesse louca, como se eu estivesse inventando coisas. Esse olhar me doeu mais que qualquer outra coisa. Pensei que ele tinha escondido o bebê e achei que queria me enlouquecer. O tirei do quarto, dizendo para ele ir dormir na sala. Não queria que ele ficasse perto. Fiquei no quarto com meu bebê, o olhei dormir, mas minha cabeça não parava de criar 1000 ideias. Nesse período eu me sentia muito estranha. Eu não era eu. Sentia rejeição pelo meu bebê e até por Emiliano. Não queria admitir isso, já que me dava vergonha só de pensar. Isso me fazia sentir como se eu tivesse falhado em algo que todas as mulheres fazem naturalmente. Às vezes qualquer barulho me deixava tremendo de medo. Uma porta batendo, um copo na mesa, um passo rápido. Tudo me alterava. Se Emiliano se aproximava e me pedia algo, eu me desesperava e gritava sem querer. Depois de um tempo me arrependia e tentava me acalmar para não parecer exagerada. Eu dizia à minha mãe que não sabia o que estava acontecendo comigo, que me sentia fora de lugar, como se minha mente não estivesse no meu corpo. Ela tentava me consolar, dizendo que era por causa do parto. Eu não conseguia aproveitar nada, não conseguia sentir carinho, só cansaço e confusão. Era como se minhas emoções estivessem apagadas. Tudo mudou quando aconteceu o pior, algo que até hoje carrego como uma sombra pesada. Meu bebê tinha apenas 1 mês e era tão pequeno e frágil. Às vezes eu o olhava e sentia vontade de amá-lo, mas o sentimento ia embora rápido, como se algo o empurrasse para fora de mim. Mesmo assim eu me esforçava, o amamentava mesmo sem querer sentir a boca dele na minha pele. Eu não sabia por que sentia isso. Nessa manhã eu estava sentada no sofá com a casa silenciosa e sem barulho da rua. Segurei o bebê com cuidado e tentei me concentrar no cheiro dele.
em algo que me fizesse sentir conectada, mas não consegui. De repente olhei para o bebê enrolado na manta e vi algo que nunca pude esquecer, algo que partiu minha mente em duas. Onde deveria estar meu filho, vi uma criatura de pele escura, com o rosto deformado, olhos afundados, sem nariz e com manchas que pareciam queimaduras. Senti um terror absurdo que até minhas pernas não respondiam. Levantei e senti muita tontura e fraqueza. Sem pensar, soltei o bebê, mas ele caiu ainda enrolado na manta. O choro dele encheu o quarto e esse som foi como um despertar para eu voltar para a realidade. Aquele choro me tirou do transe. Me ajoelhei no chão, o peguei nos braços e o segurei com desespero, sentindo seus movimentos. Era meu pequeno e não havia nada estranho. Eu o abracei enquanto seu corpinho tremia, mas eu não entendia aquela visão. Fiquei sentada no chão por muito tempo, segurando ele contra meu peito. Depois do que aconteceu, contei tudo à minha mãe, pois precisava que alguém me escutasse sem me julgar. Expliquei que tinha soltado o bebê, confessei que vi algo que não era humano e que eu já não sabia o que era real. Ela me ouviu séria e depois de um momento sugeriu que voltássemos ao mesmo curandeiro de antes. Ela queria saber se alguém estava me fazendo mal ou se havia algo sobre mim que não estávamos entendendo. A ideia me incomodou porque eu não queria relacionar tudo com bruxaria, mas também não podia ignorar o que estava vivendo. Minhas visões eram fortes, a rejeição aos meus filhos também. Fora isso, meu cabelo caía, meus ossos doíam e tudo em mim estava mudando. Mesmo brava, aceitei ir, pois tinha medo de mim mesma. Quando chegamos, o curandeiro revisou suas coisas e afirmou que tudo estava bem, que ninguém estava me afetando e que não via nada de ruim. Saí mais confusa, pois nada combinava com o que eu sentia no corpo e na mente. Uma conhecida da minha mãe sugeriu buscar outra opinião. Eu já não queria continuar com isso, mas aceitei porque qualquer explicação era melhor do que permanecer naquela escuridão. Viajamos para outro povoado e fomos a outro homem que também lia cartas. Ele comentou que o primeiro bruxo tinha relação com a professora, disse que pareciam se conhecer e que ele estava do lado dela. Senti que era uma piada ruim, como se minha vida fosse um conto distorcido. Esse segundo homem garantiu que a professora tinha inveja de mim, que embora Fábio tivesse começado tudo, agora ela carregava ciúmes da minha família. Eu não entendia o porquê, pois não havia razão para tanto ódio. Não havia razão para aquele ódio. Minha mente não conseguia processar tanta maldade sem motivo. Eu não encontrava lógica em nada, só mais dúvidas e medo. Durante o retorno na caminhonete, minha mãe comentou algo que ficou marcado em mim. Ela disse que as pessoas nem sempre agem com motivos, que há pessoas que destroem o que pertence aos outros só para sentir que têm poder. Eu sentia um rancor enorme acumulado, como um fogo que subia do peito até a garganta. Não queria continuar daquele jeito. Não ia permitir que me vissem como uma mulher fraca, nem ficar chorando enquanto destruíam minha vida. Eu precisava recuperar alguma coisa de mim. Um dia esperei a professora sair da creche. Observei enquanto ela caminhava calmamente até em casa. Estava sozinha, não olhava para trás e parecia não se preocupar com nada. Eu a segui sem pensar. Desci do carro em uma rua deserta. Não vou narrar o que aconteceu, só posso afirmar que não fiz aquilo pelo Fábio, fiz por mim. O que aconteceu foi um desabafo intenso, saído das minhas entranhas. Ela tentou se defender, tentou usar palavras para me deter, quis me empurrar, mas eu já estava decidida. Não deixei. Foi como abrir uma comporta que eu segurava há meses. Toda a dor saiu, uma tempestade que eu não consegui controlar. Ela disse que meu marido não me amava, que ninguém me amava. Lançou palavras como pedras, afirmou que eu ia apodrecer e jurou que se encarregaria disso. Eu apenas a encarei. Não respondi nada.
No caminho para a casa da minha mãe, limpei os arranhões no pescoço e no rosto. Repeti a mim mesma que ninguém voltaria a mexer comigo nem com meus filhos. Não permitiria. Por dentro, porém, eu desmoronava. A culpa surgia como uma sombra me seguindo. Naquela mesma noite, Fábio chegou furioso. Abriu a porta com força e eu entendi que ele já sabia de tudo. Seus olhos estavam cheios de raiva. Começou a me cobrar, a gritar, a perguntar quem eu pensava que era, dizendo que a professora não merecia aquilo. Tentou se impor, como se eu fosse propriedade dele. Mas não deixei que me tocasse. Levantei, o enfrentei com o pouco de energia que me restava e ordenei que saísse. Ele não aceitou e quis ficar para continuar controlando tudo. Como não se movia, liguei para meus pais com o telefone na mão. Minha voz tremia, mas eu não recuei. Meu pai chegou rápido e disse a ele que tivesse dignidade, que fosse embora e não fosse covarde. Fábio ficou mudo por alguns segundos, depois saiu da casa cheio de ódio. Quando ele finalmente se foi, eu tremia. Meu corpo inteiro vibrava. Eu não sabia se era medo ou raiva. Talvez fosse os dois. Sentia nojo dele, dela e de tudo o que estava vivendo. Juro por Deus que nunca mexi com ninguém. Minha vida inteira nunca fui de problemas. Sempre tentei ficar na minha. Não opinava sobre a vida dos outros e acreditava que se eu não me aproximasse do mal, o mal não se aproximaria de mim. Mas há gente que olha para você sem razão, que inveja, que machuca e que destrói. E as coisas só começaram a piorar. Tudo ficou ainda mais pesado depois daquela confrontação. Sentia que em vez de encerrar algo, eu tinha despertado alguma coisa. Foi como se aquela briga tivesse aberto uma porta que eu não conseguiria mais fechar. Eu vivia com a sensação de que havia uma sombra sobre mim. O curandeiro me entregou coisas para proteção, ervas, orações, elementos que, segundo ele, ajudavam a cortar invejas. Mas 3 dias depois, adoeci com uma infecção muito forte. A febre horrível me derrubou na cama. Eu não conseguia me mexer. Cada parte do meu corpo doía intensamente, como se a doença tivesse entrado de repente. E como se isso não fosse suficiente, meu bebê foi hospitalizado. Encontraram uma bactéria no estômago dele. Nós o víamos tão fraco e tão diferente do bebê que eu carregava todas as manhãs. Ele ficou quase 2 semanas debilitado. Meus nervos estavam destruídos. Nesse tempo, implorava a Deus que me ajudasse. Chorava em silêncio para não preocupar ainda mais minha família. O curandeiro também dava remédios caseiros para fortalecê-lo e eu fazia tudo o que pudesse ajudar. Eu só queria vê-lo bem. Queria ouvir sua respiração forte novamente. Fui morar com meus pais enquanto tudo se ajeitava. Com eles eu me sentia mais segura. Minha mãe notava coisas que eu não lembrava. Dizia que à noite eu suava demais, respirava fundo e tinha tremores leves. Eu não lembrava de nada, pois juro que era como se meu corpo vivesse outra vida. Confessei a ela que não sabia como parar o que estavam fazendo comigo. Sentia ataques de todos os lados e tudo era cansativo. Mesmo que Fábio não morasse com a professora, eles continuavam se encontrando às escondidas. O povo comentava. Às vezes alguém se aproximava da minha mãe para dizer com pena ou para incentivar ainda mais o boato. Comecei a suspeitar que meu marido também estava por trás de tudo. Não sabia como, mas essa ideia se plantou na minha cabeça. Como ele podia permitir que algo tão feio entrasse nas nossas vidas? Essa possibilidade me revirava o coração. Fábio pedia para ver as crianças, mas eu não ia deixar meus filhos sozinhos com ele, nem com aquela mulher. Meu instinto gritava que não. Talvez eu estivesse ferida, talvez paranoica, mas jamais exporia minhas crianças. O curandeiro dizia que poderia fazer algo contra a professora, que havia formas de pará-la e de cortar seu caminho. Mas me recusei. Não queria me meter nisso. Tinha medo pelas minhas crianças
pois não sabia que consequências isso traria. Minha mãe sempre repetia que o mal volta, que quando alguém tenta prejudicar outra pessoa, tudo acaba virando contra si. Eu não esquecia disso. Com o passar dos dias, a rejeição que eu sentia pelos meus filhos começou a diminuir. Eu conseguia ouvi-los sem aquela pressão no peito. Também conseguia carregá-los sem o vazio frio que me perseguia. Comecei a ter momentos mais tranquilos, mas os acontecimentos estranhos não pararam. Não seguiam padrão, simplesmente aconteciam. Uma tarde entrei no quarto onde ficava o balanço do bebê. Eu usava quando ele não conseguia dormir, balançava com o pé para cima e para baixo. O som era suave e familiar, mas naquele dia algo estava errado. Eu o vi se mexendo sozinho. Subia e descia devagar, como se um pé o empurrasse com calma. Fiquei parada na porta. O quarto estava vazio e nenhuma janela estava aberta. Fiquei olhando até que, de repente, ele parou, como se quem estivesse empurrando tivesse tirado o pé. Dias depois aconteceu algo pior. Havia um andador novo que tínhamos ganhado. Ainda não o usávamos porque o bebê era muito pequeno. Guardávamos no quarto do fundo. Naquela tarde eu estava na cozinha. Nada fora do lugar, até que ouvi um som seguido de um arrasto. Era um arrasto longo que batia nas paredes. O som se repetiu mais 2 vezes. Depois, silêncio. Quando me atrevi a olhar, vi o andador fora do lugar. Não estava onde eu havia deixado. Estava no centro do quarto. As rodinhas deixavam uma linha suave no chão, como se alguém o tivesse manobrado ao redor. Também começaram a surgir pequenos toques nas paredes. Não eram batidas fortes, eram toques leves, como unhas ou dedos. Eram rítmicos demais, como se alguém estivesse tocando para ver se respondíamos. Contei tudo ao curandeiro. Ele afirmou que quando a bruxaria é combatida, a energia escura procura saída. Disse que magia negra não é só energia, também são seres. Seres que entram onde há rachaduras e trabalham nos cantos. Isso me deixou paranoica. Comecei a olhar debaixo das camas, atrás das portas e em cima dos móveis. Era como se algo tentasse achar um lugar para se esconder. Eu já não deixava meus filhos sozinhos nem por um instante. Às vezes encontrava as cobertas dobradas, como se alguém as tivesse arrumado. Foram 6 meses muito difíceis. Pareciam intermináveis. Todos os dias traziam algo diferente. Nem sempre era um acontecimento estranho. Às vezes era apenas tristeza ou cansaço acumulado. Eu chorava todos os dias. Mesmo assim, nunca perdi a fé. Era o que me sustentava. Eu me agarrava a Deus como podia, de verdade. Algo me dizia que cedo ou tarde tudo ia melhorar. Nesse tempo, comecei a vender marmitex com minha mãe. Desde criança, ela sempre cozinhou muito bem. Eu ajudava a preparar, esquentar e entregar os pedidos. Não ganhávamos muito, mas aquele pouco era minha forma de sentir que eu tinha um novo caminho. Eu já não queria estar ali. Não queria depender de ninguém. Não queria dividir o teto com algo que me fazia mal. Com o tempo comecei a economizar, pois queria morar com minha irmã em uma cidade maior. Ela já tinha um bom emprego e me ofereceu um quartinho pequeno, assim eu poderia começar do zero. Eu sonhava com isso, um lugar onde ninguém me conhecesse. Nesses meses, meu marido parecia arrependido. Chegava com voz suave e expressão triste, com desculpas que eu já tinha ouvido 1000 vezes. Falava em mudar, em voltar a ser família, e que tudo foi um erro. Eu apenas o olhava. Não sentia nada. As palavras dele já não me alcançavam. Estava claro que desculpas não apagavam nada. Além disso, surgiam rumores. Pessoas comentavam que, ao que parecia, ele levava aquela mulher para dentro da minha própria casa quando eu ainda morava com ele, antes de eu descobrir tudo. Só pensar nisso me embrulha o estômago. Hoje já se passaram 5 anos desde tudo isso. 5 anos que me ensinaram a reconhecer o perigo, a ouvir minha intuição e a valorizar o que tenho.
Vivo uma vida muito mais tranquila. Estou longe daquela casa e longe daquela história infeliz. Meus filhos estão maiores e eu também me sinto mais forte. Tento deixar tudo para trás, mas nem sempre é fácil. Algumas noites, as lembranças voltam, mas já não me destroem como antes. Toda vez que ouço que meu ex-marido está indo mal em algum negócio, ou quando comentam que ele traiu a professora com outra mulher, sinto uma felicidade profunda. Uma paz estranha. Não por desejar sofrimento a ele, é outra coisa. É a certeza de que aquilo que a gente faz, volta. Que as ações sempre retornam. Por isso, sejam boas pessoas com as outras pessoas. Isso aconteceu durante as férias de primavera do meu 3º ano de faculdade. Eu e meus 3 amigos mais próximos, Kevin, Ali e Sebastian, decidimos fazer uma viagem de carro para acampar no Colorado. Nós já fazíamos essas viagens juntos desde o 1º ano, mas estávamos todos bem duros naquele semestre. Então optamos por camping disperso, em vez de pagar por um camping de verdade. Eu encontrei um lugar em um aplicativo de camping que mostra áreas gratuitas. Era em algum ponto escondido numa estrada de serviço florestal que parecia não ter fim. Nós 4 já tínhamos acampado juntos o suficiente para saber exatamente o que estávamos fazendo. Chegamos lá no fim da tarde e encontramos uma clareira perto do que parecia ter sido um leito de riacho. Estava completamente seco, mas dava para perceber que a água já tinha passado por ali em algum momento. A área era bem isolada. Não vimos nenhum outro campista ou sequer marcas de pneus de visitantes recentes. Era, honestamente, perfeito para o tipo de vibe que estávamos procurando. Montamos nossas barracas em um agrupamento solto, talvez uns 5 metros um do outro. Nada muito elaborado na disposição, apenas onde o chão parecia nivelado e sem muitas pedras. Eu nem lembro exatamente o que fizemos naquela noite. Acho que só bebemos algumas das cervejas que levamos enquanto jogávamos cartas. Estávamos todos bem cansados da viagem, então encerramos por volta das 11 e fomos para nossas barracas separadas. Lembro de ter dormido muito profundamente naquela noite, o que já era estranho para mim, ainda mais durante uma viagem de camping. Geralmente, e isso quando estou dormindo numa cama confortável, acordo várias vezes porque preciso ir ao banheiro ou qualquer outra coisa. A questão é, eu tenho um sono muito leve, e numa viagem de camping então esquece. Estou acostumado a acordar pelo menos 3 vezes, mas naquela noite eu me senti completamente apagado, como se tivesse tomado um comprimido para dormir ou algo assim. Quando acordei na manhã seguinte, algo pareceu estranho imediatamente. Abri o zíper da barraca para pegar um pouco de ar fresco e então simplesmente congelei. Notei na hora. As 4 barracas tinham sido movidas, não amassadas ou deslocadas por algum animal, realmente movidas. Estavam dispostas em uma formação quadrada perfeita, ao redor de uma pilha de pedras que definitivamente não estava lá quando fomos dormir. Parte de mim achava que ainda estava sonhando, de tão bizarra e quase inacreditável que era a cena diante de mim. Cada barraca tinha sido realocada uns 6 a 10 metros do lugar original, mas isso nem era a parte que mais me assustava. As estacas ainda estavam perfeitamente presas ao solo, e nada dentro de nenhuma das barracas havia sido mexido. Meu saco de dormir estava exatamente como sempre arrumo. Meu celular ainda estava plugado no carregador portátil e todo o restante do meu equipamento estava no mesmo lugar. Nada tinha sumido da minha barraca e eu conferi, reconferi e conferi de novo. Achei que estava enlouquecendo. Gritei para acordar meus amigos. Kevin foi o primeiro a sair da barraca e eu nem precisei explicar a situação para ele.
Eu conseguia ver no rosto dele que ele estava sentindo a mesma confusão que eu. Ali e Sebastian rastejaram para fora alguns segundos depois, e assistir eles olhando ao redor do acampamento foi a mesma coisa. Nenhum de nós lembrava de nada, mas então Ali mencionou que tinha tido um sonho muito vívido sobre caminhar em fila por algum tipo de deserto, enquanto alguém contava seus passos em voz alta. E então Kevin entrou na conversa dizendo que teve um sonho sobre estar no exército, marchando ao lado de outros soldados. Sebastian não lembrava de ter sonhado nada, e eu também não, mas achamos estranho que Ali e Kevin tivessem sonhos tão parecidos de forma assustadora. O clima entre nós quatro estava muito estranho, mas era difícil explicar. É complicado expressar o que sentíamos, mas parecia que estávamos mais conectados do que na noite anterior, só que de um jeito ruim. Lembro de olhar de um para o outro, tentando entender o que eu estava sentindo ao meu redor. A melhor forma que consigo pensar para descrever aquela sensação é a de como teria sido se houvesse uma quinta pessoa nos observando e, ao mesmo tempo, fizesse parte de todos nós. Examinamos o acampamento com mais cuidado, procurando pistas ou qualquer coisa que nos ajudasse a montar o quebra-cabeça. No começo, Kevin sugeriu que talvez tivéssemos ficado realmente bêbados e esquecido do que fizemos na noite anterior, mas essa teoria caiu por terra em uns 5 segundos. Encontramos marcas de arrasto na terra, levando do ponto onde cada barraca tinha sido montada originalmente até onde elas terminaram. A coisa estranha era que as marcas de arrasto paravam cerca de 3 metros antes da posição final de cada barraca, como se alguém as tivesse arrastado até certo ponto e depois levantado e carregado o restante da distância. A pilha de pedras no centro era ainda mais estranha. Havia exatamente 4 pedras, e elas estavam equilibradas uma sobre a outra como algum tipo de escultura. Na verdade, teria sido bonito se não fosse pelas circunstâncias. Kevin caminhou até lá para dar uma olhada mais de perto, e enquanto se inclinava para examinar a pedra de cima, tropeçou e acabou derrubando tudo. As pedras simplesmente rolaram pelo chão. Por alguns segundos, nós 4 ficamos ali em silêncio, olhando para as pedras espalhadas. E então as coisas foram de 5 para 10. No exato mesmo instante, nós 4 começamos a ouvir um som grave e distante vindo de algum lugar. Soava como pedras se esfregando umas nas outras. Não como um terremoto, mas como uma porta de pedra antiga sendo empurrada para abrir. Ouvir aquele som nos colocou em pânico e começamos a arrumar tudo sem nem conversar. Como eu disse, parecia que estávamos lendo a mente uns dos outros, e isso também se aplicava aos sentimentos. Eu conseguia sentir o medo dos meus amigos e sabia que eles sentiam o meu. Era assustador demais, 10 vezes mais assustador do que tinha sido 2 minutos antes. Não acho que já tenha desmontado um acampamento tão rápido na minha vida. Realisticamente, estávamos fora dali em menos de 5 minutos, mas naquele momento parecia uma eternidade. Não vou me prolongar muito no que aconteceu. Realmente não gosto de pensar sobre aquela noite, e tenho medo de que, se eu pensar demais nisso, deixe de ser um sonho febril que fica ali no fundo da minha cabeça e passe a ser algo mais real. Já faz 5 anos agora. Nós 4 não nos vemos muito mais, mas acho que é assim mesmo com todo mundo quando vai ficando mais velho. Kevin se mudou depois da formatura. Ali está na pós-graduação na Califórnia, e acho que Sebastian se mudou com a namorada para a América do Sul. Mantemos contato, mas nunca realmente falamos sobre aquela noite desde então. Meu nome é Simão. Isso aconteceu quando eu tinha 23 anos. Minha namorada, Caroline, e eu vínhamos planejando essa viagem de acampamento havia meses, só nós 2, sem redes sociais e sem distrações.
Estávamos juntos havia cerca de 1 ano e meio naquela época, e sendo bem sincero, as coisas tinham ficado um pouco monótonas. Não estava ruim, só tinha virado rotina. Achamos que um fim de semana na floresta faria bem para a gente. Escolhemos um lugar na Floresta Nacional de Uwharrie, na Carolina do Norte. Bom, eu vinha pesquisando diferentes locais na internet havia semanas, tentando encontrar algum que não fosse muito cheio, mas que também não fosse completamente isolado. O lugar que escolhi era um acampamento a cerca de 5 quilômetros de uma estrada de serviço florestal. Segundo as avaliações, ele tinha talvez 7 espaços no total, e eles eram bem afastados uns dos outros. Saímos na sexta-feira à tarde, por volta das 3, paramos para comprar suprimentos em um mercado perto da entrada da floresta e chegamos ao acampamento pouco antes do pôr do sol. A estrada até lá era bem ruim, cheia de buracos, mas minha caminhonete deu conta numa boa. Quando chegamos na clareira principal, fiquei sinceramente bem satisfeito com a minha escolha. Havia algumas mesas de piquenique espalhadas, algumas fogueiras de pedra, e os próprios espaços ficavam mais para dentro das árvores, o suficiente para ter um pouco de privacidade. Dirigimos devagar, olhando os diferentes pontos. A maioria estava vazia, o que era ótimo. Passamos por um lugar que tinha um sedã azul estacionado, mas não vi ninguém por perto. Caroline apontou para um espaço lá no fundo do acampamento, bem onde a estrada dava direto na mata. Tinha uma clareira boa para a barraca e as árvores bloqueavam a visão dos outros pontos. Passamos a hora seguinte montando tudo. Caroline é daquelas pessoas extremamente detalhistas com a organização, então eu praticamente só seguia as instruções dela. Quando terminamos, já estava começando a escurecer. Acendi uma fogueira enquanto ela preparava lanches e, por um tempo, tudo parecia exatamente como deveria ser. Estávamos ali bebendo cerveja, olhando para as chamas, só existindo juntos, que eu acho que era justamente o objetivo. Por volta das 10, ela foi escovar os dentes na torneira perto das mesas de piquenique. Eu fiquei perto da fogueira, mexendo nela com um graveto e terminando minha cerveja. Foi quando percebi alguém parado na borda do nosso espaço, logo além de onde a luz do fogo alcançava. Levei um susto, não vou mentir, porque eu genuinamente não tinha ouvido ninguém se aproximar. O cara pediu desculpa por me assustar e disse que estava acampado ali no sedã azul e que só queria se apresentar. O nome dele era Aiden e ele aparentava ter uns 30 anos. Ele tinha um jeito muito intenso de manter contato visual, o que me deixou um pouco irritado, mas obviamente eu não ia dizer nada. Caroline voltou andando em nossa direção e dava para perceber pelo jeito que os quadris dela balançavam que ela não tinha gostado nada da interrupção. Ele a viu, virou-se e disse que ela tinha escolhido um ótimo lugar, bem isolado. Comentou que estava acampando sozinho, tentando fugir das pessoas no fim de semana, o que soou meio contraditório, já que ele estava literalmente parado no nosso acampamento, puxando conversa. E, aliás, assim que Caroline voltou, eu deixei de existir. Toda a atenção dele foi para minha namorada, o que não era exatamente surpreendente, mas foi estranho pra caramba. Conversamos por mais 1 ou 2 minutos, e por conversamos, eu quero dizer que ele falava com ela enquanto ela respondia de forma cada vez mais sem graça. No fim, eu interrompi e disse que a gente queria dormir porque íamos acordar cedo, e isso finalmente fez ele ir embora. Assim que ele entrou na escuridão, percebi que ele não usava lanterna nem nada, o que achei um pouco estranho. Eu e Caroline comentamos como aquilo tinha sido esquisito e decidimos tentar esquecer. Ficamos acordados por mais 1 hora ou pouco mais. Depois apagamos o fogo e fomos dormir. Não lembro do momento em que peguei no sono, mas lembro do momento em que acordei. E assim que acordei, percebi que tinha algo errado. Levei uns 3 segundos para perceber que estava ouvindo vozes em algum lugar à distância. Parecia que 2 pessoas estavam conversando perto do nosso acampamento. Olhei para o lado e vi minha namorada dormindo profundamente,
e foi aí que meu instinto protetor entrou em ação. Eu não fiquei paralisado ou escondido na barraca. Eu realmente saí para investigar. Abri o zíper o mais silenciosamente que consegui e coloquei a cabeça para fora. As vozes pararam quase na mesma hora, como se tivessem me ouvido, mesmo eu achando que estava sendo extremamente silencioso. O mais rápido que pude, peguei meu celular e liguei a lanterna, mas quem quer que estivesse ali já tinha ido embora, ou estava mais longe do que eu pensei no início. Acabei voltando para dentro da barraca e tentei dormir de novo, afinal era um acampamento público. As pessoas ficam acordadas até tarde em viagens assim, então não achei que fosse nada ameaçador. Só torci para quem quer que estivesse lá fora ter entendido o recado de fazer sua conversa das 3 da manhã, bem longe do lugar onde eu estava tentando dormir. Não mencionei nada disso para a Caroline na manhã seguinte. Não vi motivo para estressá-la por nada. Passamos a maior parte do dia fazendo trilhas, o que foi bem divertido e, sinceramente, um bom exercício. Quando o sol começou a descer, fui pegar mais lenha de uma pilha que havíamos feito perto da caminhonete. Foi aí que notei algo no para-brisa. Era um guardanapo dobrado ao meio, preso embaixo do limpador. Eu o puxei, desdobrei e fiquei nervoso ao ver que era um bilhete. Um bilhete que dizia: "Você deveria mudar sua barraca." Obviamente não ia guardar aquilo só para mim. Então mostrei e contei o que tinha acontecido na noite anterior. Quando ela viu o bilhete, perguntou na hora se tinha sido o Aiden. Eu disse que provavelmente sim, porque quem mais seria? E enquanto estávamos ali discutindo o que fazer, já bem assustados, quem aparece andando em nossa direção? O Aiden. A raiva ganhou e eu disse que ele precisava parar de simplesmente aparecer assim de forma mais agressiva. Eu tinha 100% de certeza de que ele estava por trás do bilhete e das vozes da noite anterior, e eu não ia deixar ele achar que estava me enganando. Ele pediu desculpa em um tom meio ríspido e disse que só estava checando se a gente estava bem. Antes que eu pudesse responder, a Caroline perguntou por que ele achava que precisava checar a gente, e ele disse algo que realmente me surpreendeu. Ele contou que não queria nos assustar, mas que ficou surpreso ao ver pessoas tão jovens naquele acampamento. Disse que havia um monte de coisas estranhas que costumavam acontecer ali. Falou que já tinha encontrado acampamentos abandonados no meio da floresta, sinais de pessoas, pertences espalhados e outras coisas estranhas. Eu não confiava totalmente em uma palavra do que ele dizia, mas a forma direta com que falava fez com que uma parte de mim achasse que ele podia estar sendo sincero. Ele continuou dizendo que ouviu pessoas andando ao redor do carro dele na noite anterior, então ia embora antes do anoitecer e nos aconselhou a fazer o mesmo. Naquele ponto eu não ia discutir, e não era como se a Caroline quisesse ficar ali também, então começamos todos a arrumar nossas coisas. Foi bem estressante, já que o sol já estava quase se pondo. Eu podia ver que ela estava começando a entrar em pânico porque as mãos dela suavam enquanto colocava as coisas no carro, e eu tentei ao máximo acalmá-la, mas eu também não estava me sentindo muito bem com a situação. Finalmente terminamos de colocar tudo no carro e eu comecei a sair dali, sem dizer mais nada. O sol basicamente já tinha se posto e provavelmente ficaria completamente escuro em poucos minutos. Porém, enquanto eu dirigia para fora, notei que o sedã azul do Aiden ainda estava lá no espaço dele, o que achei estranho. Vi ele agachado perto de um dos pneus, então parei a caminhonete. Perguntei o que ele estava fazendo, e ele se afastou do carro, revelando um rasgo enorme no pneu, algo que com certeza tinha sido feito de propósito. Não havia a menor dúvida. Caroline disse: "Meu Deus." Não sabia o que fazer. Primeiro ele perguntou se eu poderia dar uma carona para ele, mas Caroline sussurrou que não se sentiria confortável com isso, então disse a ele que não podia. Aí ele pediu para que eu chamasse a polícia assim que pegasse sinal, e eu disse que faria isso. Saí do acampamento e comecei a descer pela estrada de terra.
Meus faróis estavam no máximo. Devíamos estar a uns 100 metros do acampamento quando olhei para a direita e vi eles. Havia 3 figuras paradas na mata, talvez a uns 10 metros da estrada. Elas não estavam se movendo e não parecia que estavam tentando se esconder, quase como se quisessem ser vistas. Eu só vi por um segundo, mas tinha 100% de certeza de que eram pessoas com coisas afiadas nas mãos. Meu pé instintivamente pisou no freio, mas nem sei por quê. Talvez uma parte de mim tenha pensado em voltar e avisar o Aiden, ou talvez eu só estivesse tentando entender o que estava vendo. Mas antes que eu pudesse pensar direito, Caroline agarrou meu braço e gritou para eu dirigir. Foi um grito de verdade, então eu dirigi. Ela não disse mais nada durante todo o caminho até a estrada principal. Assim que peguei sinal, encostei e liguei para o 911. Contei tudo o que tinha acontecido e a atendente disse que mandaria alguém para averiguar. Nunca tivemos nenhuma notícia depois disso. Eu já nem esperava ter, mas fiquei com uma sensação horrível de que algo muito errado tinha acontecido com o Aiden e que, de alguma forma, era parcialmente culpa minha.